Bom dia a todos. Hoje nós estamos tratando vamos tratar, né, da aula número 38 do caderno 3, relativa ao absolutismo na Inglaterra. Nós já estudamos o absolutismo na França semana passada e hoje nós vamos estudar o absolutismo na Inglaterra. Vai ser bem legal. Outra coisa, semana passada, na construção do absolutismo francês, eu deixei 3 filmes para assistir, né? Os 3 protagonizados por mulheres, olha que beleza. Depois que eu fui perceber isso, Joana d'Arc, Rainha Margot e Maria Antonieta, né? Hoje eu vou deixar mais 2 filmes aí como dica para vocês dos assuntos que nós vamos estudar. Espero que vocês possam assistir durante as férias, quem sabe, né? Nesses momentos de tédio, isso. Espero que sim, Camilo. Vai tirar logo um dia pra ver todos os filmes, né, professor? Já é. Maratonar, o negócio é esse. Tem Maratona tudo, tudo logo. tudo no YouTube, tá tranquilo. Bom, então, hoje é o absolutismo na Inglaterra. Vamos compartilhar a tela para que a gente possa, então, ver aí a nossa apresentaçãozinha de apoio. Muito bom. Tchururu, tchururu. Não, acho que já estava até aberto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou burro, né? Peraí, deixa eu fechar aqui. Absolutismo na Inglaterra. Vamos ver então. Se tudo der certo, né? Abre! Oh, mas que saco! Aê! Muito bem. Absolutismo na Inglaterra. Aqui está. A Inglaterra, pessoal, vocês já têm que começar, né? Vocês são alunos de alto nível, vocês não são qualquer um. Vocês têm que lembrar que a Inglaterra, ela tem uma história um pouquinho diferente, né? Então, lá na Inglaterra, desde os tempos do rei João sem terra quer dizer sem poder, né? Já havia uma limitação do poder real. Magna Carta. Isso, olha aí, por conta do parlamento. Ele foi obrigado a assinar a Magna Carta, né? Que é nenhum imposto sem representação, nenhuma taxação sem representação, né? O parlamento tinha que ser convocado, etc. Bom, e aí então a Inglaterra vai evoluindo e vai evoluindo com uma nobreza que vai se aburguesando, quer dizer, ela não fica tão dependente assim do rei, né? Quanto na França, por exemplo, ou na Espanha ou em Portugal, tá? Então, a história do absolutismo na Inglaterra é sempre marcada por essa limitação. E também, vamos lembrar que na Inglaterra nós tivemos a ação do puritanismo, né? Que é o calvinismo na sua versão inglesa, puritanos, os puros, os Quakers, né? Aquelas pessoas que recebiam, segundo elas, o Espírito Santo e começavam a tremer e tal, né? Então, os Quakers, né? Vem de heartquake, né? De terremoto, né? Que elas ficavam tremendo assim. Esses caras também se opõem fortemente ao absolutismo. Então, tem uma história aí a mais, um ingrediente a mais para a gente estudar. O nosso ponto de partida é a Guerra das Duas Rosas, tá? O conflito que aconteceu entre duas famílias feudais britânicas, a família York, simbolizada pela rosa vermelha, e a família Lancaster, simbolizada pela rosa branca. Essas duas famílias ficaram lutando um tempão lá, e principalmente depois que a Inglaterra foi derrotada na Guerra dos 100 Anos. Aí teve esse conflito interno para resolver, né? Por isso que ela demora também para se lançar as navegações, né? Holanda, França, Inglaterra são as chamadas navegações tardias, né? Eles demoram para se lançar as grandes navegações porque havia questões aí internas para resolver. Né? Então, há um enfraquecimento da nobreza, e essas duas famílias, percebendo que elas iam acabar se aniquilando, né, enquanto elementos de poder, e as famílias associadas a elas também, porque os York e os Lancaster são as mais importantes, mas tem as casas aparentadas, né? Essas casas aparentadas também estão lutando entre si, e a nobreza está se enfraquecendo. Para não desaparecerem como elementos de poder, elas decidem apoiar
um elemento comum às duas, que é o Henrique Tudor, né? Henrique Tudor, tá? Que é, então, escolhido para ser o rei, porque ele era parente por parte de mãe dos York e por parte de pai dos Lancaster, né? E ele era da família Tudor. Inclusive tem uma série na Netflix chamada Os Tudors, né? E então Henrique Tudor assume o poder como Henrique VII, adota um novo símbolo. Olha aqui, ó, o símbolo da dinastia Tudor. Ele tem a rosa vermelha dos York e a rosa branca dos Lancaster, né? Que parece um ovo frito, né? Então, é para simbolizar a união entre, parece uns narizes isso aqui, né? Esquisito esse negócio. Parece uma Bom, orelha, sei lá. sei lá, né? Estranho, né, meu? Bom, mas de qualquer forma, então são as duas rosas simbolizando aí a dinastia Tudor. E ele, olha ele aqui, Henrique VII, super animado, super feliz, adota esse símbolo e se torna Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor, que é a dinastia absolutista mesmo lá da Inglaterra. Ele faz um governo moderado, um governo de reconstrução, inclusive com o apoio da burguesia, porque depois de 30 anos de guerra, o país estava devastado, né? O país estava destruído. Então a burguesia vai apoiá-lo, mesmo a burguesia puritana, que já está se formando, né? Vai apoiá-lo, porque ele simboliza a ordem, ele simboliza, enfim, né, uma série de fatores positivos, reconstrução do país, pacificação do país, porque tem uma hora que enche o saco, tanto conflito, tanta tensão, né? Você aceita um governo moderado. Bem, aí ele é sucedido pelo filho dele, o Henrique VIII, que nós já estudamos, lembra? Aquele que casou 6 vezes, casou com Catarina de Aragão, pediu para o Papa autorização para se separar dela, porque ela não lhe dava um herdeiro homem. O Papa não dá autorização e ele então cria uma religião, Henrique VIII, na qual ele mesmo é o Papa e autoriza, e autoriza o próprio divórcio, né? E autoriza o próprio divórcio. Então, cômodo isso, né? Já pensou? Cada um criar uma religião aí e autorizar o próprio divórcio. Mas é claro, ele fez isso também com objetivos políticos, né, pessoal? O grande objetivo de Henrique VIII era dominar as terras da igreja, distribuir os bens da igreja, as terras da igreja, para a nobreza e assim cativar a nobreza para o lado dele, tá? E fortalecer o poder dele. O documento em que ele faz tudo isso é o ato de supremacia, né? Em que o rei da Inglaterra se torna chefe da igreja anglicana em termos materiais e o arcebispo de Canterbury, de Cantuária, torna-se o líder espiritual da igreja anglicana, tá? Perdão, tá? Sempre tentando manter um governo de aparência popular, tanto ele quanto a filha dele, né, a Elizabeth I, mantendo ali o reino sob controle, né? Quando ele morreu, esse aí é o Henrique VIII, né? Quando o Henrique VIII morreu, houve um problema sucessório inicial e quem ia assumir o poder era uma filha dele de um dos seus casamentos, chamada Maria, que entrou para a história como Maria Sanguinária, né? Maria Sanguinária. Mas ela acabou não ficando no poder e quem assumiu foi Elizabeth I, né? A rainha virgem, que ela não se casou, nunca não deixou descendentes, tá? E foi com ela que o absolutismo chegou ao auge lá na Inglaterra, né? Então, com Elizabeth I, começa a colonização, finalmente, daquela área que nós chamamos de Estados Unidos, né? A Nova Inglaterra, as 13 colônias britânicas, que darão origem depois aos Estados Unidos, começam a ser ocupadas. É fundada a colônia de Virgínia, né? Em homenagem a ela, a Rainha Virgem, Virgínia, tá? Ela também mantém o parlamento sob controle, incentiva as artes, a Rainha Elizabeth,
por conta, inclusive, da presença de Shakespeare, né? Ela é do tempo do Shakespeare, no reinado dela. Ela estimula os corsários. O que são corsários? São piratas que agem com autorização do governante. Eles têm cartas de corso que autorizam eles a saquear navios de outros países. O mais célebre dos corsários, que é dessa época mesmo, é um cara chamado Francis Drake, né? Que os espanhóis, que ele roubou muitos espanhóis, né? Chamavam de Francisco el Draco. El Draco, né? É o Francis Drake. Tá? Corsário, inclusive, se tornou Sir, né? Se tornou nobre lá durante o período da Elizabeth I. Também consegue derrotar a Espanha, que era a maior potência militar da época, né? Os ingleses derrotam a Espanha, a Espanha governada por Felipe II, fez a maior marinha de guerra até então conhecida, que entrou para a história como a Invencível Armada, né? Invencível Armada. Tá? Tentaram invadir a Inglaterra, mas foram derrotados. Tá? Acabam sendo derrotados pela Inglaterra. Então, um país que até então era meio periférico lá na Europa, né, de repente derrota a maior potência do mundo naquele instante. Né? Ela morre, não deixa descendentes. Quem assume, então, é uma outra dinastia, parentes deles, né, dos Tudor, que eram os Stuarts. Essa aqui era a rainha Elizabeth. Né? Isso aqui é peruca, viu? Ela teve uma doença e ela perdeu todos os cabelos. Ficou carequinha, ficou mais careca que eu. Né? E ela também tinha marcas na pele profundas, porque ela teve varíola quando era novinha. Era para ter morrido, né? Não morreu, né? Obviamente. E ela teve, então ela tinha cicatrizes na pele e tal. Tá? Quem faz o papel de Rainha Elizabeth no filme, que eu vou indicar para vocês, é a Kate Blanchett. Né? É claramente um exagero. Bem, então, quem assume agora é a dinastia escocesa, os Stuarts. Eles vão ter, eles eram parentes da Maria Sanguinária, né? Da Maria Stuart, da prima, da meia-irmã da Rainha Elizabeth, que inclusive foi morta por ordem dela. Né? Aí começa a dinastia Stuart, o primeiro dos reis é o Jaime I. Né? Essa dinastia se caracterizou durante o período elisabetano por viver lá na França, com os reis absolutistas franceses. Quando eles vão assumir o trono da Inglaterra, eles acham que podem fazer como os franceses faziam. Então eles vivem em choque com o parlamento. Mas o parlamento, como o Renan já lembrou, tinha lá a Carta Magna, limitando os poderes do rei. Né? E eles desrespeitavam a Carta Magna. Além disso, a nobreza estava fazendo o cercamento das terras e colocando carneiros para viver nas terras que eram dos camponeses, né? E daí? E daí, com isso, eles tinham dinheiro, eles não precisavam ficar na dependência do rei, né? Então, os reis Stuarts passaram um mau bocado, tanto com a nobreza quanto com a burguesia, né? Olha lá, a nobreza gentry, essa nobreza com interesses burgueses, tá? Então, uma nobreza que tem seu próprio dinheiro, uma nobreza que não vive dos favores do rei. O primeiro desses reis foi Jaime I, né? Também chamado de James I. Por Henrique IV, ele foi chamado de o imbecil mais sábio da Europa, né? O imbecil mais sábio da Europa, porque ele sabia um montão de coisas sobre assuntos que não interessavam, tipo eu, assim, né? Então, ele sabia muito de história, sabia muito de um monte de coisa, mas não sabia governar, não sabia administrar. Henrique IV da França, então, chamou ele de o imbecil mais sábio da Europa. Bem, ele tenta impor não apenas o anglicanismo, mas também a ideia de uma monarquia de direito divino. A burguesia puritana fica doida com isso. Não aceita essa ideia de teoria do direito divino dos reis, não. Tá? Não concorda com a ideia de teoria do direito divino dos reis. Acha que isso é um absurdo. Inclusive, num certo momento, ele se compara a Deus. Ele, Jaime I,
se compara a Deus. Né? Está aqui, então, Jaime I foi sucedido por seu filho Carlos I, que foi pior ainda que ele. Né? Aqui o Jaime I, é muito parecido com a minha tia Dirce, então está ali Jaime I, né? Olha lá, que coisa triste. Bem, depois Carlos I. Esse cara, então, nem se fala. Aprova impostos, convoca o parlamento só para aprovar impostos, e quando os impostos são aprovados, ele dissolve o parlamento. O parlamento se revolta e começa a Guerra Civil Inglesa. De um lado, os cavaleiros, os nobres, né? Os costelas de ferro, por causa dos Ironsides, por causa da armadura. E, de outro lado, os cabeças redonda, né? Por causa do corte de cabelo dos puritanos, né? Do exército do parlamento. Né? Temos lá 10 anos de guerra, praticamente, né? De 41 a 49, aí 8 anos de guerra, e o parlamento acaba ganhando. O parlamento vence uma batalha decisiva, a Batalha de Naseby, e o parlamento também tinha um exército diferente. Tinha um exército que respeitava as propriedades das pessoas, pagava, não roubava, né, o que não era muito comum naquela época. O parlamento vence, Carlos I é morto, cortam a cabeça dele, e se instaura na Inglaterra uma república chamada República Puritana, administrada por um cara chamado Oliver Cromwell. Tá? Oliver Cromwell tem esses 3 negócios aí que vocês precisariam lembrar. Então ele se autodeclara Lorde Protetor da Inglaterra, passa a ter um governo autoritário, ditatorial, inclusive manda fechar o parlamento, que tinha sido a princípio, né, o início da guerra aqui. Ele manda fechar o parlamento, ele proclama os atos de navegação. Todas as mercadorias que entrassem ou saíssem da Inglaterra precisavam ser transportadas em navios ingleses. Com isso, ele beneficia a marinha inglesa e prejudica a marinha holandesa, né, que era concorrente dos ingleses no comércio marítimo internacional. Ordena a invasão da Irlanda, né, dando origem ao grande problema que tem até hoje lá na Irlanda, hoje em dia na Irlanda do Norte, né, que é o confronto entre católicos irlandeses e protestantes descendentes dos ingleses, e faz o julgamento e manda matar Carlos I, o rei Carlos I. Tá? Muito bem. A sucessão desse cara foi complicada, porque o Oliver Cromwell quis passar o poder para o filho dele, mas o filho dele, Ricardo, era, digamos assim, um rapaz sensível, ele não queria se meter muito com a administração. Temos um golpe militar, o general Monk assume o poder e autoriza a volta dos Stuarts. Né? Então, a volta dos Stuarts. Depois da morte de Carlos I, nós temos a República Puritana aí de Oliver Cromwell, tá? E aí, um período de desordem, e para acabar com a desordem, a restauração dos Stuarts. Quem assume é Jaime II. Presta atenção agora. Jaime II tinha uma filha chamada Ana de Hanover. Ana de Hanover, tá? E essa Ana de Hanover era casada, presta atenção, com um príncipe holandês chamado Guilherme de Orange, que tinha um acordo com o parlamento, com a burguesia. Ó, quando eu assumir o trono, eu não quero poder, eu só quero o trono. O Guilherme de Orange falou. Então tá. E o Jaime II já velhinho, né? Então estava tudo certo. Jaime II morre. Quando o Jaime II morrer, quem assume é o Guilherme de Orange, casado com a Ana de Hanover, e quem vai mandar é o parlamento. Acontece que a esposa de Jaime II, que era muito mais jovem que ele, apareceu grávida, né? Engravidou e deu à luz a um filho, que virava então herdeiro do trono e que podia pôr todos os planos da burguesia a perder, né? Que ele podia ser um absolutista, tal, todo aquele esquema com o Guilherme de Orange ia por água abaixo. Resultado:
A burguesia fornece armas e fornece dinheiro para Guilherme de Orange. Ele vem para a Inglaterra, lá da Holanda, e tira o sogro dele, Jaime II, do poder. Destrona Jaime II, né? Num processo que foi chamado de Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, tá? Revolução Gloriosa. E assim que ele assume o trono, ele assina a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, em que o rei da Inglaterra passa apenas a simbolizar o Estado e o parlamento é que governa, de fato, a Inglaterra, como é até hoje, né? A Rainha Elizabeth simboliza o Estado britânico e, e quem manda é o primeiro-ministro eleito aí escolhido pelo parlamento. Começa, então, a dinastia Hanover, por causa da Ana de Hanover, né, que era esposa do Guilherme de Orange, né, que na Primeira Guerra Mundial mudou de nome para a dinastia Windsor, que é a que está no poder até hoje lá na Inglaterra. Por que mudou? Porque a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, né, na Primeira Guerra Mundial, e não ficava bem o rei da Inglaterra ter um sobrenome alemão. Então mudaram aí para a dinastia Windsor. É a dinastia do Harry, da Meghan, daquela turma toda lá, né? Que quando eles se casam, todo mundo fica doido lá. Né? Então, é o poder dado para o parlamento britânico. E aí, a Revolução Burguesa se consolida lá na Inglaterra. Esse cara aqui é o Carlos I, ó, filho do Jaime I, que acabou sendo morto. Né? Depois, esse aqui é o Cromwell, Oliver Cromwell, né, que assumiu o poder lá na Inglaterra durante a República Puritana. Esse outro aqui é o Jaime II, né, já meio velhão, meio acabadão e tal, tá? Antes de ser destituído pelo genro dele, que é esse cara aqui, o Guilherme de Orange. Né? Vocês podem notar que é bastante triste o olhar de Guilherme de Orange, né? Me parece que ele está meio arrependido de alguma coisa que ele fez na vida dele. Ou acabou de fazer cocô na armadura. Bem, então nós temos aí esse cara assumindo como primeiro rei da dinastia Hanover, né? E desde então o rei da Inglaterra não manda em nada. Bem, tenho 2 filmes para sugerir. Olha a Elizabeth como foi representada por Hollywood. É a Kate Blanchett. Então, o primeiro filme, Elizabeth, que fala sobre o auge do absolutismo na Inglaterra. Mostra a guerra lá contra a Espanha, a luta dela contra a prima, mostra quando ela manda matar a prima dela, Maria Sanguinária. Tá? Então, Elizabeth. Assistam, tem no YouTube. Todos os filmes que eu recomendei para vocês até hoje tem disponível gratuitamente no YouTube. E o outro é esse aqui, ó, To Kill a King, né? Em português veio como Morte ao Rei, tá? Em que aparece o julgamento de Carlos I, a vitória dos puritanos na Guerra Civil, né? Esse cara aqui, ó, é que faz o papel de Oliver Cromwell, tá? E esse outro cara aqui faz o papel de um nobre que apoia o parlamento, né? É o Lord Fairfax, tá? Então esses 2 caras, é um filme inglês que fala sobre a Revolução Puritana, Morte ao Rei. Se vocês estiverem de saco cheio, a pessoa vai se lascar, vocês e seus filmes. Ó, assista pelo menos esse aqui, pelo menos Morte ao Rei. Né? É um filme que vale a pena, é um filme muito bacana. Esse Elizabeth é legal também, mas se tiver que escolher entre os 2, assistam aí Morte ao Rei, vocês vão gostar, tenho certeza. Tem mais ação, né? É mais legalzinho. Bom, os exercícios são os seguintes. Tem aí, né, o último tópico para vocês fazerem o resumo, me apresentar lá na volta das férias, e tem o exercíciozinho, tem um exercício só. Vamos fazer aqui, ó. A Declaração de Direitos, ó, o Bill of Rights. Bill of Rights, né? Declaração de Direitos que o Guilherme de Orange teve que assinar. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real, ó, é ilegal
a autoridade real para suspender as leis. Então, o rei não pode suspender as leis. O rei não está acima da lei. É ilegal a cobrança de impostos para a coroa sem que o parlamento esteja de acordo. Tá? É indispensável convocar com frequência os parlamentos. Por que parlamentos, professor? Porque tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Tem duas casas lá. Para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. O documento, então, do século XVII ainda, né? 100 anos antes da Revolução Francesa, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A época moderna acabou, por sinal, no dia 14, foi ontem, né? 14 de julho de 1789. Acabou a Idade Moderna. Bem, a peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados em, claro, né, limitação do poder do soberano e o absolutismo, né? Tá? Limitação do poder do soberano e a limitação, então, do absolutismo monárquico, alternativa B. Bem, então, essa é a nossa aulinha sobre o absolutismo na Inglaterra e as revoluções inglesas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não. Ô, professor, tem uma pergunta. Pode falar. Qual que é a importância de um rei representar o Estado, sendo que ele não vai conseguir fazer É, nada? ele é um símbolo. É que nem a bandeira. Qual a importância da bandeira, do hino? Né? Ele é um símbolo do Estado. E no caso da Inglaterra, particularmente, serve para unir o povo, né? Deus salve a rainha, enfim, né? Mesmo que você more na Austrália, ou no Canadá, ou na África do Sul, você se sente ligado à Inglaterra pela rainha. Inclusive, a rainha mais velha lá é chamada de rainha mãe, né? Rainha mãe, tá? É uma velhona que tem lá. Por quê? Porque ela simboliza uma espécie de mãe de todos os ingleses. Ela é um símbolo da união nacional. E você sabe que a humanidade vive de símbolos, né? Nós nos comunicamos através de símbolos. Então é isso. E ajuda muito a vender jornal. E quando tem casamento, ajuda a vender a ideia de que a Inglaterra é super civilizada, super desenvolvida. Então tem uma utilidade simbólica. Tá bom? Entendi. É isso. Mais alguma coisa? Não. Boas férias. Até Você dia. também. A gente se vê dia 5 de agosto, mas vocês voltam dia 31 de julho. Tchau, tchau. Faz resumo? Já, Tchau. professor. Faz o resuminho dessa última parte aí, tá? Então tá. Boas Tchau. Tá bom. férias. Vocês Boas também. férias. Tchau. Tchau, Fiquem com- professor. Tchau. Boas férias. Tchau pra vocês também.